E agora, continuando a construção dos nossos componentes aqui, só faltou o CSS da nossa aplicação. Então, nosso card já está sendo exibido com as informações, mas falta para a gente, então, só o CSS. Que vai ser algo bem rápido aqui, eu não quero fazer nada muito complexo de CSS, não. Então, vou até abrir aqui os CSS dos meus arquivos de CSS, no caso, né? Deixa eu fechar tudo que eu tenho aqui, só expandir um pouquinho aqui do lado. Meu arquivo de Pokémon Card e meu arquivo de Pokémon Stat. Então são esses dois aqui que eu quero trabalhar o CSS. Então eu vou passar o CSS de uma forma bem rápida aqui, para a gente não perder muito tempo. O que eu quero aqui no meu CSS? Eu quero ter aqui algo global, apesar de eu saber que o meu CSS está escopado apenas para esse componente. Eu quero ter um seletor aqui para selecionar tudo que eu tenho dentro, né? Porque o que eu quero fazer aqui? Eu quero ter um font family. Eu vou colocar uma fonte aqui, eu posso colocar essa Gil Sans, ele aqui já me dá algumas fontes pré-programadas, umas fontes families aqui. Eu quero ter o box sizing de border box e também o text rendering aqui de optimize legibility para melhorar a legibilidade da minha fonte. E aqui a gente está utilizando o bem, né? Se você bem lembra ali no nosso HTML, então eu tenho aqui o CSS escrito dessa forma, o que facilita muito para escrever o CSS no SAS, no SCSS, né? Então eu posso pegar a classe de Pokémon, que eu vou ter aqui dentro, então background color de um cinza aqui bem escuro, um 333, né? Que é um preto ali que tem uma legibilidade um pouco melhor. Eu vou ter um padding e aqui eu vou trabalhar com a unidade rem, né? Então, 1.5 rem, o rem é basicamente a unidade de fonte em pixels que eu tenho na raiz do meu navegador ali, né? Que normalmente por padrão é 16 pixels. Então aqui o que eu estou fazendo é basicamente pegando 1.5 desse valor, então é 16 mais 8, que vai ter então 24 pixels. Isso no caso for 16. Se o usuário modificou o font size na raiz do navegador, ou você mesmo colocou um font size no HTML, no body, diferente em pixels, isso vai alterar também o nosso valor do padding aqui, porque eu estou calculando então com 1.5 rem. Vou ter um display de flex. O flex direction vai ser de column, porque ele vem por padrão como row, e eu quero ele como column. O align items vai ser center. Eu quero que ele tenha um max width de 400px, então o card não pode ser maior do que isso. Um border radius de aqui, border radius de 8px. Um border aqui de 2px solid para ter uma linha reta. E aqui um 222, 222, 222. Só para a gente ter ali um destaque um pouquinho maior em relação ao background. E um box shadow aqui, que eu vou ter um box shadow nele de 8px, 8px para posicionamento, 10px, que é o blur, 0px aqui, e a cor dele vai ser a mesma cor que a minha cor de fundo. Então, apesar de ser parecido com o blur que ele dá, vai ficar um pouco mais esmaecido, fica um pouco mais fácil de ver. E como a gente tem esse border aqui de 2px, ele acaba criando ali um pouco de uma diferença, então ele dá essa separação entre o componente e o box shadow. E aqui eu quero pegar dentro dele, com esse seletor aqui que concatena, então eu estou concatenando aqui no SAS, né, a minha classe de Pokémon com o restante aqui que vai junto com o que eu coloquei no Ben, né? Então o meu sprite, que ele vai ter um width de 250px e um height de alto. E também aqui eu quero então o meu name, que é o meu title, né? Ali que é o meu H2, tem um text align de center, ele tem um color de white, text transform de capitalize para ter só a primeira letra maiúscula. O font size dele aqui vai ser 2 rem e o margem vai ser 0, 0, 1 rem para baixo e 0. E por último eu tenho então aqui o meu stats container, que ele só vai ter aqui um widget de 100%, porque tudo que tem no meu stats eu vou controlar direto aqui
no meu Pokémon Stat. Então aqui eu não preciso fazer nada, não preciso dar nenhum display, nada disso. Eu estou fazendo direto aqui dentro, né? Então aqui no meu Pokémon Stat, a gente vai ter aqui algumas coisinhas a mais. Esse Pokémon Stat vai ser um pouquinho mais complexo, porque eu quero fazer uma diferenciação entre as cores ali, né? Então essas cores já tem até feitas aqui, eu vou só copiar e colar, mas para a base eu vou fazer aqui com você. Então Pokémon Stat, que é o meu seletor para essa classe aqui. O background color, então, precisa ser o mesmo lá de cima. Poderia ser um transparente, mas eu vou colocar o mesmo de cima para não ter problema. Um display de flex. Justify content aqui, eu quero colocar um space between, porque se você bem lembra, né, cadê space between? Eu tenho então, né, são dois parágrafos aqui, então eu quero colocar um espaço entre eles igual, sem espaço do lado esquerdo ou direito deles, né? Então todo o meu espaço vai ser dividido no meio. Eu quero também um align content. Calma aí, align, na verdade align items de center, que aqui ele vai centralizar no meio da caixa, então, né? Ele está colocando espaço entre os lados e centralizando na vertical. Vou ter um padding de 0 em cima e embaixo e um rem dos lados. E um line height aqui de 1.5 rem, só para a gente ter uma separação um pouco menor, porque essa fonte que eu estou usando em si, ela tem um line height meio grande, então eu quero colocar um line height bem pequeno ali no meu parágrafo. E também eu vou ter o name, então, que o name vai ter um color de white. Aqui eu vou ter um pouco de código repetido, mas não tem problema, não é algo muito importante para a gente se preocupar aqui, né? Então font size e um font weight de 700, que no caso é o bold. E aqui eu vou ter também um margem de 0.5 rem, então metade do valor que eu tenho na raiz e 0. E aqui embaixo então eu tenho o meu value, que seria o valor então do meu atributo ali do Pokémon, que eu vou colocar um margem também. Na verdade eu vou até copiar aqui porque é a mesma coisa daqui de cima. O que vai mudar na verdade é a cor da minha fonte, que é o que eu vou pegar agora, que eu tenho aqui já preparado, porque eu peguei direto as cores oficiais para cada um desses atributos, né? Então eu tenho aqui os meus atributos de value. Esses são os modificadores, né? Então seguindo bem, eu estou colocando aqui para ele ter a classe de Pokémon Stat Value, e também através do ngClass, eu dou o bind no ngClass e pego o Pokémon Stat Value e coloco um modificador que vai ser de acordo com cada status do Pokémon. Então cada stat do Pokémon aqui, cada atributo, vai ter uma cor diferente. Eu posso salvar tudo, e eu já estou com o NG aqui rodando. Já está aqui rodando, ele já compilou, está tudo bonitinho aqui. Se eu voltar aqui no meu localhost, então aqui está tudo certo para mim. Na verdade ele só deu um probleminha aqui no meu HP. Vamos ver o que é aqui. O meu aside, ele está bem pequeno. Talvez se eu colocar um widget de 100% aqui. Ah, o meu container, na verdade, ele não pegou aqui o widget de 100%. Ó. Então aqui, cadê? Stat Container, vamos só dar uma olhada. É Stat Container, eu coloquei Stats Container. Na verdade, o certo seria Stats Container, porque eu estou contendo status, né? Então não só um stat, não é só um. Então são vários aqui, eu posso salvar. Opa, agora já dá para ver aqui que deu tudo certo. Então eu já tenho aqui o meu card feito. Esse é o resultado final do meu card de Pokémon. Com o card de Pokémon feito, agora a gente vai ter que fazer as configurações necessárias para que esse card aqui venha a ser então um componente que eu possa exportar, que eu possa criar um web component com ele. E para isso eu preciso fazer algumas configurações a mais, porque a gente vai basicamente transformar esse nosso componente em um projeto separado do Angular para a gente poder buildar esses componentes separados. Então, quando eu quiser pegar só um componente aqui, eu vou lá e buildo ele através de script do NPM. E eu posso até criar vários scripts do NPM para já, sei lá, buildar todos de uma vez, buildar um só. Aí você pode fazer alguma coisa no próprio script ali no package.json.
mas eu aqui no caso vou fazer eles separados assim, tá? Então eu posso fechar tudo que está aqui, porque agora a gente vai criar alguns arquivos novos, que são arquivos que vão dizer então que esse nosso componente é um projeto separado do Angular. Então aqui, primeiro na raiz, né, desse meu Pokémon Card, eu vou criar aqui um módulo para ele. Como você cria um módulo para lazy loading de componentes do Angular, é a mesma coisa, vou criar um módulo para ele. Então Pokémon-card.module.ts. Então aqui vai ter um módulo separado, vamos começar por ele aqui, depois a gente faz o restante. Eu preciso aqui então um ngModule, então ele já vai até importar aqui para mim o ngModule do ng core, né, do Angular Core. E aqui nos metadados desse meu decorador de ngModule, o que eu preciso? Dos meus imports. O que vai ser meus imports aqui? Eu preciso do common module. E por que eu preciso do common module então? Porque como a gente está fazendo ngFor, bind de atributo e outras coisas, então eu vou precisar do common module para poder utilizar ele aqui. Senão eu não consigo utilizar nada do Angular aqui dentro, né? Então, a não ser que seja um componente que você não precisa fazer nada, aí tudo bem. Se for um componente puramente de apresentação, talvez tudo bem. Mas como a gente manipula alguns dados aqui, então eu vou precisar fazer isso. Eu vou precisar importar o common module. Também o browser module, que é necessário. Vou precisar do HTTP client module aqui também, porque a gente usa no serviço para poder fazer chamadas HTTP, né? Então, até uma coisa que eu vou precisar fazer aqui, deixa eu só dar uma olhada. O meu service ele está providing root, eu não preciso disso aqui, você pode excluir. Como eu gerei automático, ele gera com o providing root, mas eu não vou dar um provide disso na raiz da minha aplicação. Eu quero que o meu serviço seja exclusivo desse componente aqui. E por que isso? Porque quando ele passar pelo módulo, ele vai ver que esse serviço faz parte ali e vai buildar esse serviço para mim aqui dentro. Então até o legal é isso, você ter serviços separados para cada card, né? Então fica muito mais fácil de você saber o que faz parte de cada componente. Como eu já deixei aqui dentro, né? O Pokémon Service poderia ser até Pokémon Card Service, né? Mas já deixei aqui dentro, então tá tudo certo. E eu vou passar aqui então que eu preciso de exports. A gente já vai chegar nessa parte do service, né? Mas exports, porque eu vou exportar um único componente aqui, que é o meu Pokémon Card Component. Dentro aqui eu preciso de declarations, que eu vou ter aqui como declaração Pokémon Card Component e o Pokémon Stat Component aqui dentro. Então, por último, os providers, que são os meus serviços aqui e algumas outras coisas, eu vou ter o meu Pokémon Service aqui dentro. Então, tudo certo para a configuração aqui, para os metadados desse meu decorador. Eu vou dar um export class Pokémon Card Module. E ele implementa aqui, eu já vou chegar nisso, mas eu preciso dar um implement nele de do bootstrap aqui, que é um lifecycle hook do Angular para a gente fazer um bootstrap desse módulo manual. Então eu posso aqui abrir e fechar as minhas chaves. E aqui, como eu estou criando um módulo para ele, eu não posso ter aqui os meus componentes ambos em dois módulos, né? Isso é um dos erros mais básicos que dá no Angular. Então no meu app módulo, como eu já tenho aqui esses componentes, eu posso simplesmente remover eles daqui. E também eu posso remover o HTTP Client Module, porque eu não estou mais utilizando ele aqui. Eu já estou direto no meu módulo ali que tem meu serviço. O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai começar então realmente a criar esse elemento. E para criar esse elemento, então eu vou criar aqui dentro o meu constructor, né? E eu quero passar aqui um private injector e vou puxar aqui o injector do Angular Core, que é ele que vai fazer a injeção de dependência para mim aqui desse componente. Eu posso abrir e fechar aqui. E aqui agora ng do bootstrap. Eu não preciso desse AppRef que ele cria aqui. Eu posso até deixar o retorno do void, porque eu não vou retornar nada mesmo, mas eu não preciso do ng daquele AppRef que ele cria. E aqui dentro a gente vai fazer o bootstrap da aplicação. Então quando for fazer o bootstrap dele aqui, é esse código que ele vai executar, esse lifecycle hook. E só para avisar, se você estiver fazendo um bootstrap manual, você não pode ter aqui aquele metadado, né, de bootstrap, como eu tenho aqui no app module. Então eu não posso ter esse bootstrap aqui. Ele só é executado se você não tem um bootstrap aqui dentro, aqui em cima, né? Então eu vou ter aqui um const Pokémon. Eu vou criar aqui uma const de Pokémon Card Element, porque aqui a gente vai criar o nosso custom element, chamando aqui create
custom element que veio lá do nosso Angular Elements. Então o que esse create custom element faz? Ele vai pegar esse Pokémon Card component que a gente criou, e ele vai criar uma classe encapsulada em tudo que precisa para a gente criar um web component. Então ele vai aqui realmente criar um custom component para a gente, um web component, né? Então o custom component, o custom element na verdade, ele é chamado assim no Angular, mas ele é um web component, tá? E aqui eu preciso passar então um objeto para ele, que eu vou ter o meu injector. E na verdade aqui, calma aí, eu preciso fazer umas coisas a mais, calma. Preciso executar ele aqui. Eu vou recortar isso daqui. Eu passo aqui dentro o Pokémon Card Component e agora assim na frente eu passo as opções. Eu preciso ter o meu injector aqui para ele lidar com os injectors, com a dependência aqui, com a injeção de dependência do Angular, passando esse dis.injector, que é que vai lidar com a injeção de dependência para a gente aqui. Aqui tudo feito nessa parte da configuração. Agora o que eu preciso é custom elements e chamar aqui um define de Pokémon Card. Então aqui vai ser o seletor realmente, tá? Então aqui vai ser a tag, a gente está criando basicamente a nossa tag aqui já. Estamos criando nosso elemento de Web Component. Então aqui eu passo qual é o seletor que eu quero ter para depois utilizar quando eu buildar, importar o meu arquivo. E aqui eu passo o Pokémon Card Element, que eu acabei de criar ali em cima. Ele está com um element minúsculo, eu acabei de ver isso daqui. Então Pokémon Card Element aqui. Então com isso ele já está definindo que esse meu card aqui, né, que eu acabei de criar, é um Web Component. E aqui já está tudo certo para a gente. Essa configuração do nosso componente já está feita. Agora a gente precisa fazer configurações do projeto. Qual é a primeira configuração do projeto que a gente precisa fazer aqui? Um projeto do Angular precisa ter um arquivo de main, como eu tenho aqui embaixo esse main.ts. Então aqui dentro, né, do meu Pokémon Card, eu vou criar um arquivo de main que vai se chamar Pokémon-card.main.ts. E aqui a gente vai criar como se fosse o arquivo de main que a gente tem ali embaixo, né? Só que a gente também vai ter que dar um bootstrap meio que na mão aqui. Então aqui dentro, o que eu preciso fazer? Eu vou dar um if, e aqui como eu estou com IntelliSense e tudo mais, ele já está me importando tudo aqui, mas talvez você vai ter que importar algumas coisas na mão. Então, novamente, se atente para onde você está importando essas coisas aqui. Eu vou dar um if no environment, e aqui eu tenho que pegar o environment raiz, não o .prod. .production, se ele é produção ou não. Enable prod mode, se ele for de produção, então eu vou realmente dar o build de produção. Aqui eu vou criar um const de bootstrap, que vai receber aqui, que é uma arrow function, então vai receber uma função anônima, que executando eu vou chamar o platform browser dynamic, importado do platform browser dynamic, que eu vou executar ele e vou dar o bootstrap do meu módulo aqui finalmente, que é o Pokémon Card Module. Então ele já foi importado o Pokémon Card Module ali para mim. Então eu estou dando o bootstrap dele aqui, estou criando na verdade minha função de bootstrap, e agora eu vou executar minha função de bootstrap, que na verdade eu vou executar só ela aqui, vai executar esse código de cima para dar o bootstrap do meu módulo, e ele retorna aqui uma promise para mim. Eu não quero pegar o den, porque se for sucesso ele vai renderizar meu componente. Eu quero pegar só o catch, que eu quero só ter um erro aqui, né? E eu vou dar um console.log, na verdade um console.error, desculpa, desse meu erro aqui. Então se der um erro, eu só vou jogar esse erro na tela, vou explodir esse erro para o usuário. Não vou fazer tratamento de erro, não estou fazendo tratamento de erro caso o usuário passa ali um nome errado para o Pokémon, simplesmente o card não vai renderizar. E aqui também não vou fazer um tratamento de erro se não conseguir fazer o bootstrap desse módulo, então se esse componente não conseguir ser renderizado, simplesmente não vai renderizar para o usuário, tá? Então aqui eu posso salvar isso, tudo certo no nosso Pokémon Card Main. E agora eu também preciso de um tsconfig para esse nosso componente aqui. Então eu preciso criar umas coisas no tsconfig para ele. Então eu posso aqui criar um arquivo de tsconfig.pokémon-card.ts. Na verdade é .json, eu viajei aqui. Renomear. Ele é um JSON. Que aqui eu vou dar um extends em algumas coisas e também vou passar então as nossas opções aqui, os nossos arquivos, algumas coisas relativos a esse projeto. Então eu dou aqui um extends, que eu vou estender o meu tsconfig.json da raiz. Então
dois pontos barra, dois pontos barra, dois pontos barra, mais um dois pontos barra, tsconfig.json, que mania de colocar com uma aspa só. E aqui eu tenho o compiler, deixa eu ver se ele já tem até uma interlicença aqui comigo. Compiler options, boa. Que eu vou passar aqui dentro então o alt dir, que vai ser aqui, dois pontos barra, dois pontos barra, dois pontos barra, dois pontos barra, alt -tsc barra app, e também aqui o types para esse componente. Eu não preciso de types nenhum, ele vai ser um array vazio, eu não tenho types nenhum aqui. Eu poderia criar uns types e exportar eles aqui para ajudar no IntelliSense, mas eu não vou fazer isso. Tem aqui agora também o files, que é um array, então eu quero pegar aqui ponto barra, ele não tem o IntelliSense aqui para mim, felizmente não, mas Pokémon -card.main.ts, que ele vai exportar para a gente utilizar depois ali no AngularJSON. E aqui eu tenho também um dois pontos barra, dois pontos barra, dois pontos barra, polyfills.ts. Então tem meus polyfills aqui, que eles estão aqui na raiz do nosso projeto, então do nosso source, então tem os polyfills aqui. Então eu já estou pegando esses polyfills e colocando aqui para a gente. E com isso nós finalizamos o nosso tsconfig para esse projeto do nosso card. Porém agora veio uma configuração um pouquinho mais complexa, nem complexa, mas ela é mais maçante mesmo, porque é bastante coisa para a gente colocar aqui, mas é a configuração do meu angular.json. Então eu posso vir aqui no meu, vou até fechar tudo aqui por enquanto, né? Já fizemos essas configurações. Eu vou no meu angular.json, na verdade no meu app component, no app module, eu preciso importar o módulo, cadê? Esse módulo do componente, tá? Porque senão se eu dar um ngserve não vai funcionar, porque esse componente não está sendo passado aqui no meu componente raiz. Ele pode até estar com problema aqui, ó lá, está até com problema. Então eu vou ter que aqui importar o meu Pokémon Card Module. Com isso ele já parou de dar erro aqui. Se você não importar aqui seu módulo, ele não vai funcionar, porque lá eu estou dando o meu export do Pokémon Card, então eu preciso dele para poder utilizar ele aqui, né, na minha raiz e na minha aplicação, para você fazer um serve da sua aplicação. Então no AngularJSON, pode ver que eu tenho aqui os meus projects, que dentro dele eu tenho aqui o ng Web Components, e agora, depois dele, a gente vai criar um novo projeto. Então aqui eu posso simplesmente criar aqui o projeto de Pokémon Card. E aqui vai ser uma belíssima de uma configuração. Está falando aqui que eu não posso deixar vazio com algumas coisas aqui. Então eu tenho um project type de application. Tem aqui a arquitetura do meu projeto. E aqui tem algumas opções, que são algumas opções muito relativas do Angular, né? Na verdade eu vou copiar todas aqui. Depois eu vou deixar linkado esse projeto no GitHub para você copiar. Eu não vou passar por todas porque são muitas opções aqui que já tem dentro da nossa configuração raiz, que dá para a gente copiar. Na verdade eu acho que até eu consigo copiar daqui de cima. Deixa eu só dar uma olhada, porque talvez tem muita coisa que consigo copiar dessas configurações aqui. Configurações de produção, tá faltando só, não, file replacement. Aqui tem umas configurações de produção, aqui tem muitas configurações de serve, outras coisas. Então vamos fazer diferente, depois você copia direto do GitHub mesmo, porque aqui vai vir muita coisa. Mas a arquitetura, eu preciso ter umas coisas aqui dentro, então eu preciso ter o build. Vamos para as coisas que a gente precisa ter aqui dentro de verdade. Então para o build aqui, é um objeto, eu vou ter um builder, que vai ser aqui, né, @angular-devkit /build-angular browser. E aqui as opções, que são realmente as opções que a gente vai ter aqui no nosso componente, né? Então, o que eu preciso ter de opções aqui para ele funcionar, para esse web component funcionar. O output path, eu vou colocar aqui dentro da dist. Você pode colocar em qualquer outro lugar que você quiser, mas eu vou jogar dentro da dist, que já é a que ele cria, né? Pokémon-card
Vou ter aqui meu index, para ele pegar o index então que está no meu source. Eu poderia ter um index diferente, se você precisar ter um index para testar aí, mas vou pegar esse index que já está aqui no ponto .html. O meu main, então aqui vai ser no source barra app barra components barra Pokémon Card, que foi aquele main que a gente criou, né? Então barra Pokémon traço card ponto main ponto ts. Depois vou ter meus polyfills, que são aí códigos para poder fazer funcionar algumas configurações, na verdade algumas features em navegadores que não suportam essas features ainda, né? Então source barra polyfills.ts. O meu tsconfig aqui, então vai estar dentro desse mesmo caminho aqui de cima, né? Vou até copiar ele aqui para ficar um pouco mais fácil, mas ele vai ser aqui agora um Pokémon, na verdade é um tsconfig.pokemon-card.json. Aqui eu vou ter que ter também, calma aí, o meu tsconfig, que ele deu algum erro aqui. Tá, não é por nada não. Out, calma aí, out, que é para buildar ahead of time, então ele já buildar tudo que precisa antes, não buildar nada enquanto a aplicação está funcionando. O build optimizer, que vai ser true, então para melhorar nosso build aí, né? Common chunk, ele parou de funcionar aqui, mas beleza. Common chunk, que é para ele não ter um arquivo de common com algumas coisas da aplicação separadas nesse arquivo. Aqui o assets vai ser vazio, a gente não tem nenhum assets para essa aplicação aqui, para esse projeto, né? Mas se você tiver algum projeto que precisa pegar um logo, uma imagem, algum ícone, alguma coisa, você tem que passar nesse assets aqui, né? O meu styles também, que não vai ter nada separado. Eu não estou precisando de nenhum styles de fora. Normalmente aqui vem o main, né? O styles.css aqui na verdade. Mas como a gente não tem nada no styles, está tudo local. Até melhor, na verdade até indicado você não ter nada de fora. Até por isso eu criei aquele CSS com asterisco pegando tudo. Não é indicado você nada de fora porque ele vai criar um arquivo de styles.css para esse arquivo. Todo o CSS que está dentro dos componentes, ele vai ficar no arquivo de JavaScript, tá? Porque ele fica inline. Mas todo o styles que você passar de fora de um arquivo separado, ele vai jogar dentro de um styles.css. Isso é ruim porque daí você teria que falar para o seu usuário que está usando essa biblioteca, ou até você mesmo, você vai ter que pegar e colocar um nome diferente para esses styles aí, porque se você pegar várias aplicações, né, vários web components, todos vão ter um style.css, e você vai ter que carregar todos, então vai ter nome com conflito, não vai dar certo. Então, de preferência, e se possível, deixe todos os styles no seu componente, não deixe nenhum style fora aqui para você não precisar importar nada. Optimization, eu vou passar em true para ele otimizar um pouco mais a nossa aplicação. E também aqui agora os scripts, que também, se tiver algum script de fora, eu estou deixando essas coisas mesmo em array vazio aqui, só para você saber que tem essas opções. Então eu posso passar scripts, posso passar styles e posso passar assets, se precisar de alguma coisa de fora aí. Eu como não estou precisando, maravilha. E agora eu quero aqui pegar algumas coisas, na verdade é um arquivo, um objeto de configuração. Eu quero passar aqui dentro. A gente precisa desse configuration aqui, né? Para poder fazer funcionar. E aqui ele está me reclamando que eu preciso de um root. Que o nosso root aqui, na verdade, é até vazio. Não preciso de nada de root aqui, não. Então esse daqui que é o que você vai precisar copiar depois do GitHub, que é só os arquivos de produção. E por que só a parte de produção aqui? Porque a gente não vai precisar de nada para serve, nada desse tipo, como ele está... Ou ele está tudo incluso já no NG Components, que é o que a gente dá o serve. Quando a gente dá o serve, a gente está fazendo o serve nisso daqui, tá? Ou então, a gente vai buildar o nosso componente para produção. Então é um ou outro. E aqui nós já finalizamos a nossa configuração. E agora só precisamos fazer então o nosso package funcionar. Para a gente buildar essa nossa aplicação aí. E como nós podemos fazer aqui? Eu quero criar um script que vai fazer esse build para mim. E não só buildar, mas também separar os meus arquivos para um arquivo só que eu preciso, tá?
Então eu posso aqui criar um novo script de build. Eu vou chamar de build Pokémon Card, porque aqui estamos buildando então o meu card de Pokémon. E aqui eu quero ter um ng build Pokémon Card, e aqui eu estou passando o nome do projeto que está no AngularJSON. Então, esse nome aqui que eu estou passando é o mesmo nome que está aqui. Se eu quiser dar um ng build ng web components, eu vou estar buildando só esse daqui, tá? Então aqui ng build Pokémon Card, eu não estou passando traço prod, porque na versão 13, acho que talvez na versão 12 em diante do Angular, esse prod já está por default, tá? Quando você dá um build, ele já é build de prod. E aqui também eu vou utilizar o JSCat, então, para a gente juntar todos os arquivos em um arquivo só. Então ele basicamente pega e dá um join nesses arquivos para mim. Então JSCat, que foi o que a gente instalou aqui como propriedade de desenvolvimento. Então eu quero pegar tudo que está na barra dist, né? Na verdade alguns arquivos do barra dist. Então barra dist, barra Pokémon -card, barra, e aqui eu posso passar como se fosse um objeto. Eu acho que funciona se eu fizer isso, tá? Eu não estou lembrado, a gente vai testar. Se funcionar, maravilha. Se não funcionar, eu vou ter que separar eles aqui. Mas eu posso passar o nome dos arquivos que eu quero pegar. Então, runtime, polyfills e o main, tá? Que são os arquivos que ele gera ali no dist para mim. E aqui eu vou passar a extensão, né? Porque eu preciso passar aqui um .js para ele saber realmente que são esses arquivos. Então, eu estou pegando esses três aqui. E para eu falar que eu vou transformar em um arquivo, eu passo aqui esse sinal de maior. E eu quero transformar esses arquivos no arquivo .dist barra Pokémon Card barra Pokémon -card.js. Então estou pegando esses três arquivos aqui que eles vão ser gerados pelo meu build. Então depois que o build rodar e gerar eles, eu pego esses três arquivos de JavaScript e vou transformar num arquivo só de PokémonCard.js dentro do próprio dist que eu estou gerando. Pode ser em algum outro lugar que você quiser. O JSCat ele não cria um diretório, ele não cria uma pasta. Então, se você precisar criar uma pasta, vai ter que criar antes aqui, verificar se existe ou não. Ou sempre subir essa pasta no seu Git, para a pessoa que puxou o projeto já ter essa pasta ali. Então, depende de como você está fazendo, tá? Mas o JSCat ele não cria uma pasta. Se você tentar passar para um caminho que não existe, ele vai dar erro. E aqui eu posso salvar. E eu posso simplesmente agora aqui parar a minha aplicação. Na verdade ela até parou aqui para mim já, porque deu um erro por causa dos meus módulos ali que não estavam certos, tá? Então eu posso dar um CLS aqui para limpar meu console. E agora aqui eu posso rodar o comando do npm. Então npm run build opa, espera aí que foi sem querer. npm run build Pokémon -card, e ele vai executar então esse comando para mim. E cannot find module Angular Dev Kit. Tá, eu passei errado. É Angular -Dev Kit. Erro meu aqui. Angular -Dev Kit. Boa, vamos voltar aqui. Agora é para funcionar. Ah, ele deu um outro erro aqui. É verdade, ele está com um erro aqui no Safari, tá? Com os problemas de Safari. Se eu digitar aqui npx browser list, se eu não me engano. Tá, beleza, pode instalar. Browsers list, né? Então browsers list. Agora foi, beleza. Ele pediu para instalar, mas aqui browser list não existe, é browsers list. Pode ver que ele está pegando o Safari 15.2 até 15.3 aqui. E ele está dando esse erro nessa versão do Angular aqui. Eu não sei se na sua versão vai dar problema. Mas qualquer coisa, vem aqui no browser lists trc, esse arquivo que tem na raiz, e você pode remover aqui esse last to iOS major version e last to Safari major versions aqui. Isso no caso, problema nenhum, não é o ideal você remover, porque aqui eu estou falando que eu tenho que ter suporte a alguns browsers, né? E simplesmente estou passando aqui que ele tem que ter suporte, não precisa ter suporte para o Safari, mas não vai ter nenhum problema para esse projeto aqui não, tá? E nem para nenhum outro projeto na verdade. Mas aqui eu posso dar de novo esse npm run build, e agora é para dar tudo certo. Tá, ele deu um erro aqui no JSCat mesmo, porque eu coloquei
A vírgula, eu acho que na verdade é só espaço aqui, tá? Eu acho que não precisa de vírgula. Vamos tentar aqui de novo. Não, ele deu problema. Então vamos separar porque é mais fácil aqui. Eu já tenho aqui num outro package isso já feito. Então na verdade eu só estou separando aqui, tá? Eu vou mostrar aqui, mas só estou separando na verdade então cada arquivo. Então estou pegando o dist/pokemon/runtime.js, o polyfills.js e o main.js e estou transformando num pokemoncard.js. É a mesma coisa. Eu não lembro como faz para separar os arquivos, se é ponto e vírgula, se era vírgula mesmo. Vírgula e espaço não são pelo jeito. Mas aqui então a gente passa arquivo por arquivo, não tem problema nenhum, são só 3 arquivos. Mas aqui antes da gente rodar, o JSCat está duplicado aqui. Espera aí. Pronto, só isso é para funcionar. Vamos dar um CLS aqui para limpar um pouco. E vamos buildar. Pronto, ele gerou para mim o main, o polyfills e o runtime. Um dos problemas de usar o Angular com isso, eu vou falar já porque né, é justo falar, é o bundle size. Tá? A gente sabe que o bundle size do Angular é um pouco maior do que você fazer com JavaScript puro, ou com Vue, ou com React. Então o main meu aqui acaba sendo um pouco grande, mas também não é algo muito assustador. Pô, 177 KB para um componente, para esse componente que a gente está fazendo, por exemplo, não é algo tão assustador assim. Para mim não é um problema. Eu sei que tem muita gente que se importa demais com o tamanho do bundle e o tamanho de arquivos assim. Mas 177 KB, dependendo do arquivo, de como você está utilizando, não é nada demais não, tá? E aqui então eu já buildei minha aplicação. Se eu vir aqui no dist, pode ver que eu já tenho um Pokémon Card. Eu tenho meu Pokémon Card aqui. Então ele juntou meus outros 3 arquivos de main, polyfill, runtime num card só. E aqui eu tenho meu index.js. E como a gente pode testar ele aqui? Vamos testar de uma forma bem fácil. Eu vou aqui apagar esses 2 últimos scripts, porque o que a gente quer é só o script de... Calma aí que deu um erro aqui, eu preciso do meu último script. Agora eu preciso fechar esse script aqui, né? Isso, eu preciso fechar só esse script aqui. Eu posso deixar esse type module, porque querendo ou não, esse daqui é um módulo separado, né? A gente criou um módulo com JavaScript. É uma das tecnologias que é utilizada aqui no próprio Web Component, então eu posso deixar ele como type de module. E eu quero aqui então o meu Pokémon-card. Então eu estou pegando meu Pokémon Card aqui, o meu body e meu HTML tão estranhos. Eu acho que o script eu tenho que fechar aqui na frente, né? Calma aí. Pronto, fechei meu script aqui na frente. E eu posso aqui apagar esse AppRoot, que é o AppRoot do próprio Angular. Eu não vou utilizar o AppRoot aqui, tá? A gente vai utilizar então o nosso Pokémon Card. Então com esse script aqui, a hora que ele rodar, já é para o meu card estar funcionando. Eu já tenho que ter esse meu card na minha aplicação, tá? Então eu posso passar aqui simplesmente Pokémon Card, assim como se fosse uma tag normal. Isso daqui a gente está falando de HTML puro, tá? Apesar de eu estar dentro do ambiente de Angular aqui, essa pasta de dist de Pokémon Card, aqui eu tô com um HTML puro e a gente vai rodar só com um server ali de Node, com HTTP server, só para fazer ele funcionar, tá? Aqui eu não tenho nada em relação com o Angular mais. Então meu Pokémon Card eu posso passar aqui então atributo de Pokémon Charmander. Posso passar um Charmander aqui. E aqui na minha linha de comando então, eu vou usar o npx para puxar o pacote http server, então ./dist /Pokémon Card. Então aqui ele vai executar o meu index.html. Eu posso simplesmente abrir esse daqui dentro aqui e ele funcionou. Então eu tenho aqui, como você pode ver, ele é um elemento aqui. Então isso aqui já é um Web Component. Tem até aqui o ngVersion da versão dele. Eu tenho a minha Shadow Root aqui. Tenho os meus styles. Estão todos aqui, ó. Os styles são inline, como eu falei, né? Inline no caso, não inline no próprio elemento, mas inline aqui dentro do nosso componente que ele criou. Tem meu article, tem minhas e-mails, eu consigo fuçar aqui. Então tem meus stats, o meu App Pokémon Stats está aqui também. Ele está junto, né? Ele é um Web Component entre aspas, eu não consigo usar para fora, mas ele está aqui dentro do meu host, que no caso o host aqui é esse meu Pokémon Card, né?
Então ele está dentro aqui, eu consigo utilizar e ele está funcionando numa boa. Se eu quiser aqui, por exemplo, passar um outro Pokémon, aqui dentro, calma aí, isso mesmo, se eu quiser passar aqui um Mewtwo e salvar, vamos ver aqui, ele rodou de novo, e eu posso vir aqui, só dar um F5, tem aqui o Mewtwo também, então ele funcionou perfeitamente. E esse aqui já é um Web Component que eu criei com o Angular. E eu posso simplesmente passar esse arquivo aqui de Pokémon Card para qualquer pessoa. E qualquer pessoa vai poder utilizar esse script e utilizar esse meu card em qualquer aplicação. Então é muito legal aí se você estiver criando uma biblioteca de componentes. Se você mesmo faz freelas às vezes, né? E você quer deixar uma biblioteca sua de componentes que você mais usa por aí. E reutilizar, às vezes até levar de portfólio para um cliente, né? Pô, olha aqui, isso aqui são coisas que eu já construí. Vamos montar uma página legal aqui, ó. Como você quer essa página? Quer esse componente, esse cabeçalho, um header aqui, esse footer, esses elementos, esse carrossel. Então você pode fazer tudo isso separar de uma forma muito fácil aí para trabalhar e não ter tanto retrabalho na hora de construir sua aplicação, né? Então é dessa forma que com o Angular você cria Web Components. Então espero que tenha gostado. Qualquer dúvida pode trazer para mim. Eu posso até falar um pouco melhor de Web Components. Eu nem passei por eventos aqui, mas se você criar um output com o Angular, eu posso até criar uma coisa bem rápida só para demonstrar. Eu não vou buildar de novo, mas só para demonstrar aqui, eu posso dentro do meu source e do meu componente, eu sei que é bem no final aqui da aula, não é tão legal, mas só para passar aqui bem rápido. Se eu tiver dentro do meu card component, se eu quiser ter um output aqui, eu posso ter um arroba output, por exemplo, e aqui eu dou um nome para o meu output. Então pode ser on Pokémon click aqui, e eu vou ter aqui um on Pokémon click, que vai ser, calma aí, do tipo Event Emitter. Então para quem já trabalha com Angular conhece bem o Event Emitter, né? Event Emitter do Angular Core, do tipo N, que aqui vai ser um new Event Emitter aqui. Só que aqui uma coisa é que se eu criar algo em Camel Case dessa forma, se eu criar um evento em Camel Case, lá no meu componente eu vou pegar ele separado por traço. Então aqui como eu criei esse evento, então você sabe como funciona o Event Emitter, eu vou emitir alguma coisa aqui. Eu poderia ter um Pokémon Load, por exemplo, né? Pokémon Load, e aqui um this.on Pokémon Click, mas aqui é Load, né? Ponto emite, e aqui sei lá, um nulo, só para falar que deu load no Pokémon, se o usuário lá de cima quiser fazer alguma coisa. Então até que é uma forma de você pensar melhor com Web Components. Às vezes é legal você até criar uns lifecycle hooks seus do próprio componente. Então aqui carregou meu Pokémon. Vou avisar para o componente de cima, para o componente pai, que esse Pokémon carregou. E o meu usuário consegue tratar a hora que esse Pokémon carregou para ele fazer alguma coisa também. Então é muito legal você tratar isso daqui. Eu posso ter até um destroy, eu posso pegar todos os lifecycle hooks do Angular e fazer eventos para ele. Mas o que eu quero falar de importante é que se você passa alguma coisa que seja Camel Case, quando você for fazer aqui, você vai ter que fazer separado então por traço, né? Então seria algo assim. E quando executar esse load, né, um Pokémon load, pode executar aqui método X, né? Algum método que você tenha na sua aplicação. Então é dessa forma também que você trabalha com output, não é nada demais, é bem parecido com input. Input é a mesma coisa, se tiver input Camel Case, né? Fosse um Pokémon name lá, seria um Pokémon name aqui dessa forma. Então é dessa forma que você trabalha também com output de eventos em um Web Component do Angular, tá? Eu vou até deixar salvo aqui, mas eu não vou passar ele aqui dentro não. E é isso, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida pode me chamar, falar comigo, e estou aberto também a sugestões. Se você tiver alguma coisa que você queira que eu passe aqui, que você queira que eu grave um vídeo, explique um pouco melhor, pode passar. Esse vídeo eu gravei na Twitch, eu faço stream na Twitch, vez ou outra, vou começar a fazer um pouco mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou começar a deixar o link na descrição dos meus vídeos aí. Se você quiser aparecer alguma hora, se inscrever lá, eu também aceito sugestão de assuntos para a gente abordar na Twitch. Normalmente eu estou estudando uma coisa ou outra, mas também se quiser ver alguma coisinha,
só me falar, eu vou estudar, ou a gente estuda junto ali. A gente pode fazer até um pair programming, alguma coisa sem problema nenhum. Pro que precisar, tamo aí. Muito obrigado e até a próxima.